Olá, turma! Aqui quem fala é o professor Alexander, da disciplina de Eletromagnetismo 2. E nesse vídeo a gente vai resolver o exemplo 6.7 lá do nosso livro, tá? Então, um exemplo sobre densidade corrente de deslocamento. Então, vamos lá. O enunciado diz que a corrente de condução, através de um fio com condutividade σ igual a 2 vezes 10 elevado a 7 siemens por metro, e permissividade relativa εr igual a 1, é dada por IC igual a 2 vezes seno de ômega t miliampere. Aqui não tem barra não, né? Essa barra foi um erro do livro. É miliampere, né? 10 a menos 3 ampere. Então ele deu para a gente o IC, que seria, né, a corrente de condução. A gente observa que a corrente de condução ela varia, né, no tempo. E ela é igual a 2 vezes seno de ômega t miliampere, ou seja, né, vezes 10 a menos 3 ampere. Temos também a condutividade do fio e também a sua permissividade relativa, εr. Lembrando que a permissividade seria igual, né, ao εr vezes ε0. εr aqui é 1, né, nesse caso. E o ε0 é uma constante que é igual a 8,85 vezes 10 a menos 12. Tá? Ele deu também o ômega. Ó. Se ômega é igual a 10 elevado a 9 radiano por segundo, né, aqui também ficou faltando um A, radiano por segundo, determine a corrente de deslocamento. Então ele quer que a gente calcule a corrente de deslocamento com esses dados que foram fornecidos no enunciado, tá? Aí aqui tem a solução do livro, porque é um exemplo resolvido, só que a gente vai resolver, eu montei também uma solução para a gente poder resolver paralelamente, né? Uma resolução um pouquinho mais detalhada. Então, no primeiro momento, a gente vai precisar calcular o campo elétrico. E já aproveitar e chamar a atenção, né? Tem uma questão na prova que está baseada nessa questão aqui, é bem parecida com esse exemplo. Se eu não me engano, na prova eu dou a corrente IC, né? Só que ela está em ampere, ela não está em miliampere. Como ela não está em miliampere, não tem esse 10 a menos 3, né? Então é como se fosse a resolução que a gente está fazendo aqui, sem o 10 a menos 3. E o cuidado também é que na prova, eu acho que aqui é 4, se eu não me engano, é 4 seno de ômega t em ampere, né? Ampere. Então não tem o mili, e eu acho que aqui é 4, se eu não me engano. Então fiquem atentos. A resolução é a mesma, né? Como eu falei, a resolução é a mesma, só que o que muda são esses valores em função dessa mudança do enunciado. Só que como o estilo de questão é a mesma, segue a mesma resolução. Só fiquem atentos com os valores, né? Que o resultado vai dar diferente. Tá, então, em primeiro lugar, a gente tem que calcular o campo elétrico. Aí tem até na prova de vocês, eu tenho um enunciado que é muito parecido com dessa questão, né? E eu peço para calcular o campo elétrico. Nessa questão não é pedido para calcular, né? Mas tem uma questão da prova de vocês que eu peço para calcular o campo elétrico, que é justamente a primeira coisa que a gente vai fazer aqui. E depois tem uma outra questão que eu peço para calcular a corrente de deslocamento. E aí sim é o que a gente vai calcular nesse exemplo. Tá? Então vamos lá. Essa aqui é a fórmula da corrente de condução. Então ela é igual a sigma vezes E vezes A, onde o A é a área da seção transversal do fio, o E é o campo elétrico e o sigma é a condutividade. E o IC, né, é a corrente de condução. Para calcular o E, a gente precisa isolar o E nessa fórmula, então vamos passar o sigma e o A para o outro lado dividindo. Então vai ficar que E é igual a IC dividido por sigma vezes A. O IC está lá no enunciado, é 2 seno de ômega t miliampere, então vezes 10 a menos 3. A condutividade é 2 vezes 10 a 7 siemens por metro, então 2 vezes 10 a 7. O A a gente não tem, né? Não foi dada a área. Então a gente simplesmente vai dar a resposta em função de A. O A vai aparecer na resposta. E aí aqui para esse resultado a gente pode fazer 2 dividido por 2, que vai dar 1, né? E o 10 a menos 3 dividido por 10 elevado a 7 vai dar 10 elevado a menos 10. Então isso vai ficar 10 elevado a menos 10, seno de ômega t, dividido por A. Então tá aqui, ó. Essa aqui é a expressão do campo elétrico em função de A, porque o A não foi dado. Então a resposta, né, se tem na prova de vocês, né, pode cair uma questão pedindo campo elétrico, vai dar alguma coisa dividido por A. Né? Lá nas alternativas vai aparecer algum resultado aqui, né, que é a função dos dados do problema, né?
vezes seno de ômega t dividido por A. Volts por metro, porque é a unidade de campo elétrico. Tá? E aí, seguindo, por que a gente calculou o campo elétrico? Justamente porque a gente precisa dele para calcular a corrente de deslocamento. Então, seguindo aqui com a questão, nós temos que a corrente de deslocamento é a densidade de corrente de deslocamento vezes a área. Então, aqui é uma densidade superficial, né, de corrente de deslocamento. E aí, então, para calcular a corrente, é a densidade vezes a área. Tá? Essa densidade daqui, a gente já até resolveu uma questão parecida. Se eu não me engano, acho que foi o exercício 6.5, já tem gravado também aqui na playlist do YouTube, que a gente usa essas fórmulas, né? Então, o que seria a densidade de corrente de deslocamento? Que a gente precisa dela, né? É a derivada do D em relação ao T, onde o D é a densidade de fluxo elétrico, tá? Então, para calcular o JD que a gente precisa, a gente tem que fazer a derivada do D em relação a T. E quem é o D? O D é igual a epsilon vezes E, onde o E nós temos, né? E o E a gente acabou de calcular aqui em cima. Então, por isso que foi importante a gente chegar nessa... apresentar essas fórmulas. Porque a gente tem que chegar em alguma fórmula que use o E, que é o que a gente tem. Então, ó, no lugar... Então é só substituir, né? No lugar do D, a gente coloca o epsilon E. Então vai ficar que JD é igual à derivada do epsilon E em relação a D, em relação a T, né, em relação ao tempo. Epsilon é uma constante, pode tirar da derivada. Então é a derivada do E em relação a T. Tá? E aí a gente pode substituir, né, no lugar do JD aqui dessa expressão, vamos colocar, né, no lugar do JD, coloca o epsilon vezes a derivada do E em relação a T. Então isso aqui vai ficar, né, ID vai ficar igual a epsilon vezes a derivada do E em relação a T vezes A, que está aparecendo aqui embaixo. Ó. ID é igual a JD vezes A, que é igual a epsilon vezes a derivada de E em relação a T vezes A. E aí no lugar do epsilon, já para adiantar, já colocamos o epsilon R vezes epsilon 0. O epsilon R foi dado no enunciado, igual a 1, né? E o epsilon 0 é a constante, 8,85 vezes 10 a menos 12. Então, vezes a derivada do E, que a gente vai ter que calcular, vezes A. O A a gente não tem, né? Uma variável que a gente vai manter, né? Vezes A. Então, qual é a derivada? Falta, então, fazer a derivada do E, para conseguir chegar no resultado para o ID, que é o que o problema está pedindo. Então, qual é a derivada do E? Tem que fazer a derivada do E, que é essa expressão aqui, né? Então, vai ficar, ó, derivada, chegar aqui, ó. A gente está nesse pedaço, a derivada de E em relação a T, é a derivada disso aqui, né, que é o nosso E, e aí tem que observar que a derivada em relação a T. Então isso aqui é constante, isso aqui é constante, pode tirar dessa derivada, então repara que eu tirei da derivada, né, repeti aqui. Então ficou simplesmente fazer a derivada do seno de ômega t, que é o único termo que tem o t, né, a gente quer fazer a derivada em relação a t. Então a gente só mantém dentro da derivada os termos que tem o t, que tem o tempo t. E aí como é que faz a derivada do seno de ômega t? Tem que lembrar lá de derivada. Derivada de seno de ômega t vai ser igual a ômega vezes a derivada de seno, que é cosseno. Então vai ficar ômega vezes cosseno de ômega t. Tá aqui, ó. Ômega vezes cosseno de ômega t. Se aqui fosse seno de 10t, a derivada seria 10 vezes cosseno de 10t. Se fosse seno de 20t, seria 20 vezes cosseno de 20t. É a derivada do que está dentro do seno vezes a derivada do seno. Derivada de seno é cosseno. Então vai ficar ômega vezes cosseno de ômega t. Então, né, vale fazer uma revisãozinha de derivada para poder lembrar dessa fórmula. Que isso aqui é a regra da cadeia, né, que a gente está fazendo. Beleza, chegamos nesse ponto, né? E aí a gente vai substituir, né, no lugar da derivada de E em relação a t, a gente vai substituir por isso tudo, né? A gente vai substituir por isso aqui, vai entrar aqui, né, no lugar do derivada de E em relação a t. Aí vai ficar epsilon r vezes epsilon 0 vezes isso daqui, vezes a, que é o que está aparecendo aqui embaixo, né? Epsilon r vezes epsilon 0 vezes a derivada, né? Vezes a. E aí o que a gente pode fazer, ó? Ok, o epsilon r vezes epsilon 0 está multiplicando, né? A gente pode colocar ele aqui em cima, no numerador.
E o A, que está multiplicando, dividido por A, olha o que vai acontecer, tem um A multiplicando, tem um A dividindo, a gente pode cortar. E aí vai ficar simplesmente εr vezes ε0 vezes 10 elevado a menos 10 vezes ômega vezes cosseno de ômega t. Que é o que está escrito aqui, né? E aí agora, finalmente, a gente pode substituir, né, pelos dados que o enunciado forneceu. E aí, nesse ponto, né, imaginando que tem uma questão parecida com essa na prova, vocês podem, inclusive, começar a resolver a questão aqui, né? Aproveitar esse resultado aqui, né? Porque até esse ponto a gente não... Ah, não, na verdade não, né? O campo elétrico é diferente, né? Então não teria como. Vocês teriam que desenvolver toda a expressão, fazer a derivada desse resultado que vocês encontraram na questão de vocês. Vai ter que fazer o passo a passo, não tem jeito. Se cair a questão igual a essa na prova, vocês vão ter que seguir a resolução igualzinha como foi feito aqui, só que usando os valores do enunciado da questão da prova. Mas não tem jeito, vai ter que fazendo devagarinho mesmo. Enfim, vamos seguindo então, né? O εr igual a 1, o ε0 é uma constante, né? 8,85 vezes 10 a menos 12, vezes 10 elevado a menos 10, vezes o ômega, que era 10 a 9 radiano por segundo, né? Vezes cosseno de ômega t. Então, vezes cosseno de ômega t. Cosseno de ômega t repete, né? Não tem o que fazer com ele. Mas isso tudo aqui a gente pode fazer. Essa conta, né? 1 vezes 8,85, vezes 10 a menos 12, vezes 10 a menos 10, vezes 10 a 9. E aí, basicamente, o que o livro fez, né, foi colocar esse resultado, né? Isso aqui é a resposta do livro. Mas seria, basicamente, a gente fazer Aqui o que ele fez foi fazer o 10 elevado a menos 10 vezes 10 elevado a 9. Isso daqui dá 0,1, né? E aí o 0,1 vezes o 8,85 dá 0,885. E aí sobrou 10 elevado a menos 12, né? Então 0,885 vezes 10 elevado a menos 12. Então isso aqui dá para fazer de cabeça, né? Porque é só fazer as contas com a exponencial na base 10, né? Com essas potências aqui. Então é bem tranquilo fazer essas contas. Fiquem atentos que se essa questão for uma questão objetiva, né? Imaginando que na prova seja uma questão objetiva, vocês precisam olhar para a alternativa e ver qual delas que é igual ao resultado que vocês encontraram. Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui 8,85 vezes 10 elevado a menos 13. Estaria certo também, né? Então eu posso escrever em outro formato isso aqui, né? Em formato de notação científica, por exemplo. E aí também vai estar certo, né? Se eu escrever 8,85 vezes 10 elevado a menos 13, é a mesma coisa que está escrito aqui, né? Beleza? Então, vou fechar esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!